Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à mesa de voluntariado no nosso 10º Congresso GIF. As duas. Nossa última mesa do dia. Eu falo isso com uma certa tristeza, confesso que a gente passou tanto tempo trabalhando para esse congresso acontecer e ele foi tão rápido, parece aquela viagem, sabe? Que você fica programando a viagem durante um mês e de repente fala, nossa, já a gente pegou a vida de volta para casa, não acredito. Então eu tenho uma alegria enorme de abrir a última mesa, uma tristeza também, porque esse espaço de diálogo foi muito rico. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa união de forças, de pensamento, de debate, e que fiquem aí muitas sementes para a gente continuar o nosso trabalho do dia a dia. Bom, então abro aqui a mesa de voluntariado, onde a gente vai discutir o voluntariado empresarial. Ele deixou de ser um instrumento somente de solidariedade. E é isso que eles vão discutir com vocês, né? O voluntariado sempre foi visto com caráter muito assistencialista e hoje as empresas elas querem agregar mais valor a esse trabalho do voluntariado, colocando esse voluntariado num papel estratégico, numa agenda estratégica da própria empresa. E é isso que os debatedores vão mostrar para a gente hoje. Então, algumas perguntas aí que nortearam a construção dessa mesa. Eu queria contar também que a programação aberta ela teve um caráter novo no 10º Congresso, onde a gente colocou parceiros juntos para discutir o tema. Até hoje a gente tinha na programação aberta um espaço para que cada organização apresentasse o seu projeto. E para esse congresso agora a gente achou que era muito interessante a gente colocar parceiros do mesmo tema, debatendo com seus diversos olhares. Então as provocações que serão feitas hoje nessa mesa vai um pouco por como a empresa gera valor social através desse trabalho de voluntariado, como a empresa revisa o seu papel na sociedade através do voluntariado, como ela consegue a partir disso abrir novos mercados e desenvolver novos produtos, ou seja, é uma discussão onde a gente vai tentar colocar o voluntariado em outro papel, não aquele que ele veio desde o seu começo, né? Então, para isso, temos aqui com a gente o Daniel Moraes, da Atados. Eu vou apresentar um pouquinho cada um, depois eles vão falar do trabalho e vocês obviamente conhecerão as organizações de cada um deles. Então, Daniel Moraes, muito obrigada por estar aqui, Atados. Temos a Ana Carolina Busqueta, que está aqui pelo CBVE, Centro Brasileiro de Voluntariado, Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. Temos a Roberta Rossi, do GEV, Grupo, vamos falar direito agora, Grupo de Estudos do Voluntariado Empresarial. E temos o José Alfredo Narras, do Parceiros Voluntários. Então passo a palavra para o Daniel, que vai fazer a abertura da mesa. Boa palestra para todos. Obrigado. Bom, eu estou bem feliz de estar aqui hoje porque a gente está juntando parceiros que às vezes a gente se fala pouco e eu estou vendo que o terceiro setor está cada dia menos competitivo e mais fazendo parcerias. Então eu gostei bastante da iniciativa do GIF de juntar essas iniciativas. Bom, o objetivo da minha fala inicial é contextualizar um pouco o voluntariado empresarial e o voluntariado para que todo mundo tenha um pouco o mesmo nível de conhecimento do que a gente está falando e a gente vai se aprofundar em cada uma das perguntas e depois a gente vai abrir para o público para cada um falar um pouquinho e fazer as perguntas para a gente responder também mais diretamente. Bom, queria começar aqui abrindo um convite, na verdade. Então, eu sou o Daniel, sou do Atados, um dos fundadores do Atados. Começou como um site de voluntariado. Então, aqui para qualquer pessoa que queira começar um trabalho voluntário, eu realmente indico o Atados como um meio de você se engajar como voluntário. Muitas vezes a gente fala de trabalho voluntário ou de uma questão social sem ter uma experiência própria. E eu queria convidar todo mundo a participar do Atados, conhecer o site do Atados, que lá a gente divulga oportunidades de trabalho voluntários de mais de 1.200 ONGs de todo o Brasil, principalmente em São Paulo, Rio, Brasília e Floripa. Falando agora um pouco sobre o panorama de voluntariado de uma forma geral, a gente vê pela experiência do Atados que tem algumas pesquisas de voluntariado, cada uma fala um índice um pouco diferente, mas a gente consegue dizer que 15% é um índice que é aceitável, é um índice que fala quantas pessoas são voluntárias até o último mês. Então a gente vê que tem bastante participação, só que quando a gente pergunta quantas pessoas querem começar um trabalho voluntário, querem se engajar, esse índice sempre vai além de 70%. Então a gente tem 15 pessoas que fazem trabalhos voluntários, só que 70 pessoas que gostariam de fazer. Então tem um gap muito grande aí entre as pessoas que querem fazer e que fazem. E a gente começou a se aprofundar no porquê que acontece isso.
um dos motivos principais que a gente vê é a falta de estrutura das ONGs, do setor social e um contexto social de apoio ao voluntariado. Então a gente viu desde o início do Atados que às vezes algumas organizações não estavam preparadas, inclusive para pedir a ajuda de voluntários. Então a gente começou a estimular as ONGs a entender quais eram as demandas que elas tinham, inicialmente para divulgar isso por meio da plataforma do Atados. A gente começou a perceber que uma vez que a pessoa chegava a entrar em contato com as ONGs, às vezes faltava uma certa gestão de voluntários. E a gente começou a ajudar as ONGs também a gerir melhor os voluntários por meio de cursos, de formações para essas ONGs. E a gente vê que esse acontecimento que reflete na sociedade acaba refletindo também nas empresas. A gente vê que as empresas muitas vezes criam iniciativas e fomentam voluntariado, mas muitas vezes falta uma estrutura de voluntariado. E esse grupo aqui, eu acho que a gente tem um pouco de experiência para falar como criar melhor essa estrutura para dentro do ambiente empresarial, para estimular mais voluntariado e um voluntariado com mais impacto, que é um pouco do objetivo que a gente traz aqui hoje. Falando sobre empresas. A gente tem uma experiência no Atados com mais de 50 empresas e cada empresa está num nível diferente de voluntariado, um nível diferente de engajamento social. O que eu queria abrir para todo mundo é que é possível você se envolver com voluntariado, seja em qual nível você esteja. Vou falar um pouquinho dos diferentes níveis que a gente entende no Atados como nível de engajamento social. Então, quando a gente visita alguma empresa, o primeiro nível que a gente avalia é quando a empresa está fazendo campanhas de voluntariado de doações. Então, quando ela faz campanhas de agasalho, campanhas de doação de roupas, campanhas de Natal, que a gente acha uma iniciativa que é pontual, mas que tem a sua importância para solucionar problemas imediatos, para fazer aquela solução assistencial, mas que realmente é importante para alguns casos. Quando a gente passa um nível, a gente vem para o voluntariado pontual. É um voluntariado em que a gente coloca a mão na massa mesmo, a gente coloca a força e as horas das pessoas para fazerem uma ação pontual. E eu vou dar um exemplo de uma ação, por exemplo, que a gente fez no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. A gente levou 100 voluntários do Airbnb para revitalizarem uma praça na comunidade da Rocinha junto com a comunidade. Então imagina 100 pessoas de uma empresa entrarem dentro de uma comunidade, terem esse contato, revitalizarem uma praça e realmente transformarem essa praça junto com a comunidade e com as pessoas participando da comunidade. E aí a gente tem exemplos disso na Pfizer, na Liberty. Um caso interessante da Liberty que a gente trabalha é que 70% dos voluntários participam da Semana de Voluntariado na Liberty, que é um número muito alto. Quando a gente passa o nível das ações pontuais para ações mais recorrentes, ações que duram 2 meses, 3 meses, gostaria de dar um exemplo, por exemplo, na MetLife, uma empresa parceira nossa, em que a gente realiza uma ação que chama Carta e Livro, que é uma troca de cartas entre voluntários e crianças. Então, voluntários correspondem com uma criança ou com um jovem, quando a gente quer conectar com o mercado de trabalho. E durante essa troca de cartas que acontece durante 2 meses, semanalmente um escreve para o outro. Eles vão falando sobre a carreira, sobre os sonhos, sobre o futuro, sobre a família. Eles vão criando essa conexão até o dia que um voluntário conhece um jovem. E aí eles trocam, o voluntário dá um livro para a criança e a criança dá um presente para o voluntário. Uma relação bem de troca, bem horizontal e não tão de cima para baixo como muitas vezes as pessoas imaginam o voluntariado. É um segundo passo, depois do pontual, a gente chegar num programa como Carta e Livro, que é uma coisa recorrente, mas que ao mesmo tempo é simples, que a pessoa pode fazer isso à distância. E aí quando a gente chega no último nível que a gente diz do Atados, é quando a gente chega no voluntário empreendedor, que é o voluntário que consegue coordenar projetos e empoderar voluntários da própria empresa. Aqui na plateia mesmo, eu estava falando com a Andrea, que é da Brasil Foods, ele já tem um programa de voluntariado há bastante tempo e a gente ajudou a Brasil Foods a estruturar esse programa que já é de voluntariado empreendedor, são grupos de voluntários, comitês de voluntariado pelo Brasil todo, e a gente ajuda eles a trazerem ações que já são criadas pelas próprias pessoas, mas que chegam no impacto maior. Que chegam realmente a entender as demandas das ONGs e transpor essas demandas para uma ação de voluntariado. Como criar essas ações de modo mais impactante, mais longo prazo. Está dando para ouvir aí atrás?
Voluntariado é isso. Eu ia até encerrar minha fala falando do que o voluntariado traz para as pessoas e do que o voluntariado traz para a empresa. Quando a gente vê o voluntariado, às vezes a gente vê o voluntariado só como uma via de mão única, só como a gente ajudar o outro. Quando a gente trabalha com empresas, acho que um viés muito interessante da gente observar é o voluntariado como um meio de desenvolver competências dentro das empresas. Quando a gente tem um desenvolvimento de competências por meio do voluntariado, isso se torna muito mais estratégico para a empresa. Eles se tornam muito mais estratégico para a empresa no longo prazo. Então a empresa vai ter muito mais interesse em fomentar o voluntariado dentro da empresa se for um programa de voluntariado que tem o objetivo de desenvolver talentos, que tem o objetivo de desenvolver as pessoas, porque uma pessoa que faz um trabalho voluntário consegue lidar melhor com situações adversas, consegue conhecer melhor o seu público, consegue lidar mais com comunidades, consegue criar um senso de equipe, senso de liderança, de gestão de projetos, uma série de competências que pode adquirir no voluntariado. E aqui no Congresso DIT a gente fala muito de investimento social e às vezes as empresas fazem uma ação de voluntariado e uma ação de investimento social, porque falta uma visão estratégica do voluntariado, falta uma visão de que se você traz um programa de voluntariado que é aliado ao investimento social também, o seu investimento social pode ser muito mais impactante e a gente vai se aprofundar um pouco nisso nessa conversa aqui ao longo do dia dessa aula. Bom, queria agora começar algumas perguntas para o pessoal daqui do lado. Primeiro eu vou começar para a Helena, do CBDE. E o que eu queria perguntar para você é, quando a gente trabalha com voluntariado, é muito importante a gente entender as demandas das comunidades. Eu queria fazer essa pergunta de como vocês trabalham no CBDE e você até no Itaú Social, como você trabalha, qual é a melhor forma de entender essas comunidades para trazer então maior impacto social para as ações de voluntariado das empresas. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É bom ver sala cheia, né? O assunto tá bombando aqui, hein? A Silvia tá lá atrás, ó, feliz da vida. Muito bem, mas é um orgulho mesmo. Vou falar de um tema que há alguns anos vem crescido no Brasil e tomado uma relevância enorme quando a gente fala de investimento social privado. Eu acho que aqui a gente já tem alguns anos, né, nessa jornada, e eu acho que aqui muita gente também que eu já conheço há um tempo sabe o quanto esse é um assunto que realmente tem crescido, tem ganhado importância e o quanto que a gente tem batalhado realmente para essa atuação mais conjunta, mais em rede. Então hoje aqui eu estou com o chapéu do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, que é uma reunião de empresas, então ele tem um propósito de ser uma rede de promoção e desenvolvimento do voluntariado empresarial, proporcionando espaço de construção coletiva, de diálogo, de troca de experiências. Então é um espaço em que a gente consegue pensar juntos. Eu estava agora há pouco na mesa de desenvolvimento territorial e a Fundação Vale falou sobre a diferença entre cooperação e colaboração. Falando que colaboração parece igual no dicionário, né? E aí quando fala em colaboração, mas a gente está ali fazendo, tentando fazer junto, e quando a gente coopera é porque realmente a gente está construindo essa rede, construindo o papel e a relevância mesmo do tema, do assunto, principalmente aqui dentro do Brasil. Então esse é o papel do CBDE. E aí vem nessa questão mesmo, né, de como é que a gente começa a passar para um outro estágio do voluntariado. Eu acho que a gente vem percebendo nos últimos anos, principalmente no ano passado, uma questão que é a mudança de todas as empresas sinalizando. A gente até começa as reuniões, as pessoas levantando a mão. Ah, o meu programa está passando por uma reestruturação. Ah, o meu programa está passando por uma reestruturação. Aí você fala assim, que bom que não sou só eu, né? E eu acho que vem exatamente dessa maturidade. São estágios diferentes e o Brasil começa realmente nesse olhar muito mais assistencialista, de o voluntário ser muito ligado à solidariedade, e não há mal nenhum nisso. A gente também precisa disso. A gente também precisa acolher essas iniciativas, como o Daniel trouxe, campanha de captação. A gente também precisa olhar para isso. Não pode desqualificar de forma alguma a adesão de qualquer tipo de voluntário.
Depois, o papel das empresas vem exatamente nessa questão da provocação. Então, legal, isso você já faz. O quanto as empresas conseguem hoje, através dos seus programas, formar os voluntários, promover essa mudança de consciência de que dá para dar um passo a mais. Como? Fazendo as ações pontuais. Então, vamos lá, vamos colocar as pessoas, cada um de nós foi criando, eu tenho um programa que é de um assunto específico, aí eu vou lá, saio correndo, acho voluntário, e agora? Onde eu coloco esses voluntários? Né? Acho que aqui, gestores de voluntariado já passaram por isso algumas vezes. Abre inscrições no programa de voluntariado, tenho 300 pessoas. E agora? O que eu faço com essas 300 pessoas? Sai correndo, desesperado, buscando a organização social, pelo amor de Deus, alguém recebe esses voluntários. Cadê a conexão com o território, né? Cadê a conexão com a organização social? Então, acho que agora a gente está começando a ir para um outro momento. Claro que já tem muita gente que já está nesse outro momento, mas o voluntariado empresarial começa a passar por essa mudança de pensar que o voluntário, que devia ser até um pouco básico, ele é meio para uma causa. O voluntariado em si não é a causa. O voluntário é um meio, né? Então, quando o voluntário vai atuar, ele atua baseado no significado, em um sentido. Para que ele está atuando? Então, como é que nós estamos provocando os voluntários para ter essa reflexão de por que eu escolhi ser voluntário? Afinal, ele está doando o tempo dele, que é algo muito precioso hoje em dia, né? Porque vamos combinar quem tem tempo sobrando, né, gente? Eu, ultimamente, não sei o que aconteceu com o meu. Ele foi parar em algum outro lugar, menos na minha vida, porque olha... Então, quando a gente consegue encaixar uma agenda, quando uma pessoa prioriza o voluntariado, é porque há algum sentido para ela. Então, não basta a gente olhar o sentido que isso tem para a empresa. A gente tem que olhar o sentido para ele e fazer essa provocação de o quanto isso está alinhado com o que ele quer, com o que ele pensa, qual é a causa que ele gostaria de participar. Feito isso, aí vem o desafio, que é muito grande nas empresas, mas e agora? Eu tenho as ações que tem que conversar com o negócio, eu tenho as ações que, de repente, é o investimento social da empresa, e bem naquele território, naquela comunidade, essa ação não faz sentido. Eu acho que esse é o momento que a gente precisa começar a mudar. Então, no CBVE, a gente tem feito muitas reflexões exatamente nesse sentido. Qual é o sentido mesmo do voluntariado empresarial? Primeiro porque, quando a gente fala de voluntariado empresarial, pode ter esse nome, mas quem é voluntário é a pessoa, né, gente? E aí, a primeira coisa que a gente precisa pensar e acolher é exatamente o que pensam essas pessoas. O que elas querem, que tipo de ações, elas conseguem realizar um diagnóstico e visitar aquela organização social antes, conversar com aquelas pessoas, entender que demanda é aquela para depois fazer uma atuação voluntária. Se esses grupos não conseguem, quanto a gente, enquanto gestor de voluntariado, consegue fazer esse diagnóstico mesmo das ações que nós queremos levar adiante. Então, acho que começa a vir um passo 3, que é exatamente esse olhar com as organizações sociais, muito mais apurado, e pensando muito mais também em todas as questões que têm nos chamado para debate. Então, quando a gente pensa quais são os assuntos que vêm à tona, é questão de diversidade, é questão de garantia de direitos, o que é que começa a sensibilizar mais as pessoas? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar muito em como atender a essas demandas. E aí a escuta é fundamental. E tem um ponto que eu acho que essa mesa representa muito bem, que são as parcerias. Nenhum de nós está falando pelas nossas empresas. Estamos falando pelas redes que se constroem através do voluntariado, as redes que se constroem nesses territórios, as redes que a gente constrói para trocar práticas. Também já passou um momento em que o voluntariado era visto de uma forma em que cada um cuida da sua caixinha, praticamente tem uma competição de quem tem a porcentagem maior de voluntários na empresa. Então o seu tem 70%, e caramba, o meu tem 20%, e tá ruim o meu, né? Hoje a gente começa a olhar muito, o seu tem 70%, poxa, que legal, o que é que eu consigo aprender com você,
Como é que a gente pode trocar essas experiências para entender mesmo o que você agrega comigo? Agora, tem um ponto que é uma grande mudança e que eu acho que a gente precisa também pensar muito. Vou dar um exemplo que aconteceu, que os exemplos são engraçados, né, pessoal? Porque às vezes a gente passa cada uma, né? Teve um grupo que fez uma ação voluntária uma vez, porque queria fazer o Papai Noel e levar os brinquedos. Eu falei, gente, vocês já entraram em contato com a organização social? Né? Já, a gente alinhou tudo. Eu falei, tá bom, né? Quando chegou na organização social, adivinha, no mesmo dia, na mesma hora, tinha outro Papai Noel. Aí, gente, imagina a situação, os voluntários chegam todos animados, aquela frustração de, mas nossa, jura que tem outra pessoa que faz a mesma coisa que eu? Tem outra pessoa, tem outra empresa, tem outro voluntário. Agora, você conversou de verdade com essa organização social ou você só falou, olha, eu vou aí levar, né, os presentes e me receba porque é assim que tem que ser? Então, acho que agora começa a vir esse movimento e a gente percebe muito nas trocas. A última assembleia nossa foi exatamente para discutir, por exemplo, a questão da participação dos voluntários quando se fala da destinação do imposto de renda, as campanhas de destinação do imposto de renda. Como é que o voluntariado pode estar junto com isso? E a troca foi tão positiva porque é exatamente pensar em um projeto conjunto. Como é que se pensa em projetos conjuntos? Então, acho que essa tem uma grande questão mesmo. Obrigado, Ana. Queria só dar um recado aqui, que a Camila do GIF vai passar uma lista e a Andréia do Atados está fazendo uma ata de toda essa reunião. Ela está ali na ponta, concentrada. E a gente vai mandar para todo mundo a ata dessa apresentação também. Bom, eu queria agora passar para a Roberta, e acho que você falou bem das causas. Acho que todo mundo está bem conectado recentemente com as coisas da mídia social, com tudo que tem se falado com a causa de diversidade. E às vezes a gente fica conectado, mas a gente não sabe como atuar. E para as empresas às vezes fica mais difícil porque é um assunto que costuma ser polêmico também, apesar de que não deveria ser, eu não diria que deveria ser polêmico. Então eu queria passar essa pergunta para a Roberta, de como atuar em causas específicas e até focar no tema de diversidade por meio do voluntariado empresarial. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu sou Roberta Rossi, eu sou sócia da Conexão Trabalho e Consultoria, mas hoje eu estou aqui representando o GEV, que é o Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, que, para quem não conhece, várias pessoas eu já estou vendo que nos frequentam, mas para quem não conhece, é um grupo de empresas pequenas, médias e grandes que tem o interesse em estruturar programas ou que já tenham programas iniciantes em estágio médio ou super avançado. A gente faz esses encontros bimestrais desde 2010. Então, a gente sempre traz pessoas para falar do assunto, a gente organiza trabalhos de grupo, a gente sistematiza esse trabalho. Inclusive, do grupo de estudos, já nasceu até um livro de voluntariado empresarial, que foi lançado pela Saraiva, e a gente continua aí firme no tema. Mas para começar a falar desse assunto, é muito importante, né, a gente estar num congresso sobre democracia e contextualizar o voluntariado empresarial nisso, né? E quando a gente fala de voluntariado na democracia, a gente não pode deixar de falar em diversidade, né? E lidar com as diferenças é super difícil, né, gente? É difícil a gente atuar com o diferente. O que é diferente, né? Agora eu vou parafrasear aí o Reinaldo Bugarelli, que é meu ex-chefe e amigo. Diversos somos todos, né? Todos somos diversos. Então, nesse contexto, as empresas elas precisam estruturar programas que coloquem a diversidade em discussão. Elas precisam se esforçar para mostrar que a diversidade ela gera valor. Ela gera valor para o negócio, ela gera valor para as relações. E é uma consequência do trabalho voluntário lidar com a diversidade, né? Quando a gente vai falar com pessoas que têm essa experiência, sempre vem isso. A gente estava conversando disso há pouco.
Então, a empresa, ela pode ver nisso uma oportunidade para qualificar, né, e potencializar essas ações. E aí, a gente começou no GEV, a gente começou a ter essa discussão. Como é que a gente vai fazer o link de voluntariado empresarial e diversidade com empresas tão diferentes, de setores, áreas diferentes e tamanhos tão diferentes? Bom, há muitos anos a gente já fez um encontro abordando a diversidade, mas a gente não se aprofundou. Agora, em dezembro de 2007, a gente fez um encontro com foco mais no público LGBT+, e pessoas com deficiência, mas falamos de diversidade em geral e também falamos de ética. Bom, a sala estava cheia, o evento foi um sucesso, as discussões foram super ricas. E aí a gente pensou, gente, a gente precisa se aprofundar nisso. Chegou a hora da gente se aprofundar, da gente colocar outros públicos para virem falar, da gente pensar em outras oportunidades de ação. Porque assim, quando a gente pensa nos programas corporativos, para quem que são voltadas as nossas ações de voluntariado? Na sua maioria, são para grupos que estão em situação de vulnerabilidade, violência e exclusão. Até estava lembrando aqui, né, que na última vinda do Oliver Adam ao Brasil, né, que é o coordenador executivo do Programa de Voluntários das Nações Unidas, ele falou, gente, o voluntariado ele tem que ser ferramenta de inclusão, ele tem que participar do enfrentamento, né, das desigualdades sociais, ele não pode contribuir para alargar essas dificuldades. E aí, como é que a gente faz isso? Com informação, com consciência, com sensibilização, né? A empresa, ela pode atuar de forma mais estratégica, macro, levando essa consciência. Então, falando para o seu colaborador a importância dos valores dos direitos humanos, que hoje a gente vê muita gente falando aí bobagem no assunto, e a gente sabe que muita gente lutou, morreu para que a gente, né, tivesse uma declaração de direitos humanos. A empresa ela pode falar de respeito, ela pode falar de tolerância, que isso gente, está intrínseco à boa convivência, né? E convivência, eu tô aqui convivendo com a minha família, com os meus amigos, dentro da empresa onde eu trabalho, né? Da organização, enfim. É fundamental que a gente saiba conviver. E a empresa, ela pode fazer isso, ela tem ferramentas de comunicação para fazer isso, ela pode tomar as rédeas da situação e fazer isso. Mas ela pode até mais especificamente trabalhar com esses grupos específicos em vulnerabilidade, né? Que são, em sua maioria, mulheres, negros, pessoas com deficiência, população LGBT+, indígenas, imigrantes, né? Refugiados. Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, né? A importância da gente falar disso e a gente ter projeto com isso, eu trouxe aqui alguns dados aí alarmantes de fontes diversas que muitos já devem ter ouvido falar de todos, né? Mas no caso das mulheres, né? A cada 2 horas morre uma mulher assassinada no Brasil. Todos os dias registrados temos 135 estupros, sendo que 10 deles são coletivos. Agora na esfera do trabalho, né? 8% dos cargos de liderança no mundo, de presidência, são ocupados por mulheres. Não sei, alguma coisa deve estar errada. E quando a gente fala dos negros, né, de 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. A gente tem um dado de 2015 que mostra que o branco, ele ganha em média sempre o dobro do negro na mesma posição. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, estima-se que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Apenas 1% dessas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho. Quando a gente fala da população LGBT+, a cada 19 horas, uma pessoa ou é assassinada, ou se mata, ou se suicida, por causa da LGBTfobia. E a gente consegue ser o campeão mundial nesse ranking, né?
E nos refugiados, né, é muito alarmante. Desde que a gente começou a receber muitos refugiados, as denúncias de xenofobia cresceram 600%. Ou seja, a gente é um país preconceituoso, a gente é um país racista, enfim, a gente é um país machista. Então, assim, como é que o voluntariado empresarial pode atuar, pode contribuir nisso? E a boa notícia é que a gente tem alguns cases, a gente tem empresas já pensando nisso. Eu vou trazer alguns cases, alguns que eu conheço, alguns que eu li, alguns que eu ouvi algumas pessoas contarem. Se tiver alguém dessas empresas aqui e quiser complementar depois, fica super à vontade. Acho que eu vou começar aí falando, uma das empresas que teve no GEV com a gente em dezembro, é o Grupo Segurador Banco do Brasil, MAFRE, e eles têm um projeto com a Casa Florescer, que é uma organização que acolhe mulheres travestis e transexuais aqui em São Paulo, e eles têm um programa de voluntariado que faz a relação dos voluntários. Tanto os voluntários vão até a organização, quanto também recebem as meninas na sua sede. Também, nesse mesmo público, a gente tem um caso da Atento, que fez uma capacitação em cidadania, ética, empregabilidade, também com um grupo de mulheres da Casa Florescer. E também eu ouvi falar, tem notícias aí do Facebook, que tem 2 projetos muito bacanas, um de empoderamento das organizações e ativistas, né, para que eles entendam utilizar as ferramentas das mídias sociais para divulgar melhor suas causas. E também tem um outro projeto de um laboratório de inovação social em Heliópolis, que formou uma turma apenas de mulheres trans. Quando a gente fala aí de negros, acho que tem pouquíssimas iniciativas de voluntariado empresarial que trabalham para empoderar e incluir o público negro. Então, assim, eu busquei aí da Fundação Telefônica, eu vi que eles fizeram um projeto uns anos atrás de férias voluntárias. Então, funcionários do Brasil e de outro país vieram para uma comunidade quilombola, passarem suas férias fazendo um trabalho voluntário para revitalizar um centro cultural e alguma outra reforma ali naquele local. Quando a gente fala das mulheres, né, tem 2 exemplos muito bacanas, uma do Instituto Avon, a Renata até está aí, que o Instituto Avon, né, ele tem como estratégia de negócio de investimento social o empoderamento da mulher, e na causa do voluntariado tem um jogo da violência que eu achei incrível, né, eles têm um jogo e aplicam em escolas do entorno onde a Avon está, para jovens, onde esse jogo discute as diferentes formas de violência contra a mulher. E também tem também os voluntários atuam em oficinas de automaquiagem para mulheres em tratamento com câncer. Ainda em mulheres, a gente pode falar também do Instituto CIA, que além da educação tem como foco do investimento social a moda. Então os voluntários do Instituto CIA atuam fazendo capacitação, levando o seu know-how em moda, tecnologia da informação, economia, para mulheres bordadeiras de uma comunidade aqui da periferia de São Paulo. Passando aí para o público de refugiados, vou citar um outro case aí do Instituto CIA, eles também colocam os voluntários para fazer atividades culturais e educativas com os refugiados que são acolhidos pela Missão Paz. E para não deixar de falar de pessoas com deficiência, né, a UI tem um programa legal de uma organização que chama Best Buddies, que coloca os voluntários para serem os melhores amigos de uma pessoa com deficiência intelectual. E durante um ano eles são incentivados a passear, a tomar um lanche, andar num parque e realmente desenvolver essa amizade. Depois do final de um ano, os pares são trocados. Um voluntário passa a ser o melhor amigo de uma outra pessoa. Bom, então a gente tem cases muito legais. Se vocês tiverem outros e quiserem compartilhar na hora da discussão, acho que vai ser ótimo. E aí, o que o GEV está fazendo, além de colocar esse assunto em pauta, né? A gente tem aí uma super novidade, que a gente acabou de efetivar uma parceria, né, com o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+,
a ideia vai ser conectar organizações que atendam o público LGBT em situação aí de vulnerabilidade, exclusão, com programas de empresas de voluntariado que queiram ter essa conexão. Até o JP, que é do fórum, está aqui. Então, o papel do GEV vai ser capacitar essas organizações para que elas saibam receber esse voluntário com qualidade e, junto com o pessoal do fórum, a gente vai fazer essa articulação com as empresas que têm um legítimo interesse. Bom, gente, acho que a ideia é essa. A gente acha que o caminho é o diálogo, né? A gente precisa usar realmente o voluntariado aí para combater esse preconceito, e dialogar acho que é a ferramenta principal. A gente precisa conhecer melhor, a gente precisa construir, manter aí relacionamento com essas organizações. Obrigada. Obrigado, Roberta. Eu gostei bastante dos cases da Roberta e acho que vale trazer um case fora do ambiente empresarial também de diversidade. No Atados a gente trabalhou em 2015, a gente criou junto com um grupo de voluntários um curso de idiomas em que refugiados seriam os professores. A gente chamou voluntários de pedagogia, de administração e de comunicação para criar o que hoje é o Abraço Cultural, que emprega 30 refugiados e já gerou mais de 1 milhão em renda para refugiados. Então, um projeto que a gente consegue conectar a diversidade com o voluntariado, foi um projeto que foi inteiramente criado por voluntários e que gerou tudo isso de impacto. Eu queria já conectar com a pergunta que eu vou fazer para o José Alfredo. Então, Zé, eu chamo de Zé. Eu já vou aproveitar para contar uma parceria que a gente está fazendo aqui. E o Zé pode complementar. A gente está lançando um site do Parceiros Voluntários que atua no Rio Grande do Sul, e o Zé pode falar melhor, por meio da tecnologia do Atados, de plataforma de voluntariado. E depois eu deixo para você contar. A gente está bem feliz de estar juntando esses times que eram em lugares diferentes, agora a gente está junto também. Mas eu queria me aprofundar uma parte na parte econômica do voluntariado, como eu dei esse exemplo do Abraço Cultural, que gerou 1 milhão de renda. Para as Nações Unidas, o voluntariado é um principal meio de atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. E é uma forma de você agregar capital social por meio do voluntariado. Só que eu vejo que as empresas não estão enxergando dessa maneira. Eu vejo que as empresas não entendem que o capital social investido no voluntariado pode se tornar e ser medido como um investimento social privado, que é muito do tema do Congresso do GIF. Eu queria que você comentasse sobre como é possível mensurar esse impacto do voluntariado e como que esse impacto pode ser determinante para estimular as empresas a investirem mais no voluntariado e ter um investimento no voluntariado valorado também com esse olhar. Valeu. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Zé. Só para contextualizar, eu sou da Parceiros Voluntários, mas nascemos lá no Rio Grande do Sul, mas agora a gente está em São Paulo, né? A gente acabou fazendo um processo de fusão com o Centro de Voluntariado de São Paulo. Então, agora, hoje, toda a operação está aqui da Parceiros Voluntários, então a gente assumiu essa operação. O voluntariado para a gente, eu fico muito feliz quando eu escuto aqui do pessoal que está aqui comigo, eu também tenho certeza que vocês têm essa convicção. O voluntariado realmente ele é um meio, o voluntariado realmente ele é uma ferramenta. Quando a Parceiros Voluntários surgiu lá, quando nasceu aquele programa Comunidade Solidária da Ruth Cardoso, que nasce nos centros de voluntariado, eles tinham um foco único, era centro de voluntariado, MET, voluntário, organização social. E o voluntariado é muito mais que isso. Então assim, voluntariado, ele realmente é meio para construir isso, eu coloquei ali para vocês, capital social. Quando a gente fala de capital social, o Pushman ele fala de 4 conceitos que são importantes para a gente. O que é capital social? Ele fala, eu falo em relação à questão da ética, desses valores éticos dominantes da minha sociedade, da minha comunidade. Ele fala da minha capacidade de me associar, do meu civismo e do meu grau de confiança. O voluntariado, com toda certeza, não tenho medo de falar, ele nos leva à construção de capital social. Porque assim como a gente escutou da tua fala, Daniel, em relação às competências que o voluntariado traz às pessoas, os valores intangíveis que todo mundo fala,
da liderança, da empatia, com voluntariado a gente está fazendo o quê? A gente está, sim, tendo um desenvolvimento humano. Então, mais do que nunca, hoje, quando eu falo de parceiros voluntários, o que a gente está falando é de buscar, sim, o desenvolvimento humano das pessoas. E isso tem que estar muito claro também dentro das empresas. E não é fácil, né? Porque, normalmente, eu sou um cara que, até 2004, eu tenho 54 anos, até 2004 eu trabalhava na Ambev, numa empresa extremamente comercial. E aí você faz a ruptura também com o social. E as empresas não têm essa visão, realmente. Tanto não tem, que as empresas nem fazem realmente a mensuração. Eu não sei se tem alguma empresa aqui que fala efetivamente quanto representou as horas daqueles voluntários que eu, como empresa, fomentei um programa de voluntariado, se ela coloca dentro de um balanço dela. Eu desconheço. Não sei se alguma das empresas aqui tem essa conta. Então, assim, elas não mensuram. Porque, na realidade, o programa de voluntariado das empresas, ele é talvez mais um. Né? Eu posso estar sendo, mas assim, muitas vezes eu vou fazer um programa de voluntariado, mas na sua essência é sim um investimento social privado que essa empresa vai fazer. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês em cima de uma pesquisa, e a gente fez uma conta. E eu quero passar essa conta para vocês. Deixa eu ver se eu passo aqui ou se o cara... Pode... lá, aqui, ó. Olha só. A gente pegou a pesquisa que saiu lá do relatório da Além do Bem, da Santo Carlos, todo mundo conhece essa pesquisa, e baseada na pesquisa do IDES de 2015. Lá ele fala, e é dividido isso, tem o voluntariado empresarial e isso aqui é o voluntariado. Ele fala na pesquisa que em 2015, 34% da população brasileira fez um trabalho voluntário ao longo do ano. Tá? Então, se a gente pegasse lá em 2015, a nossa população era 205 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de 69 milhões de pessoas que fizeram trabalho voluntário. Aí ele vai mais abaixo na pesquisa e fala da frequência que esses voluntários fizeram. Então, ele fala assim, 22% fez semanal, 24% mensal, 13% trimestral e 24% fez só uma ação anual. E aí, se a gente pegar em relação ao número de voluntários que a gente tinha lá, vezes o número, por exemplo, então lá, se eu fiz semanal, 4 horas, então eu fiz 52 semanas ao longo do ano. Se eu fiz anual, eu fiz só um turno de 4 horas. Gente, pasmem, quando você olha o total de horas de voluntariado, nós estamos falando de um total de 4.204 milhões de horas de voluntariado. E a gente não tem essa dimensão. E aí quando você vai lá, eu peguei multiplicado por 30 e fala assim, Zé, de onde você tirou esse número R$30? O que eu peguei de média, né? As organizações sociais, desde 2015, por uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, elas têm que contabilizar as horas de voluntário que ela teria. Se eu tivesse, então, lá, o Daniel vai na parceiro voluntário fazer uma hora, eu tinha que contabilizar em relação àquele serviço que você me prestou, quanto eu te pagaria. Então, eu peguei de uma amostragem, que eu tenho lá de mais ou menos 200 organizações sociais lá no meu banco, e a gente chegou numa hora média de R$30, hora média desse voluntariado. Se eu multiplicar isso por 30, a gente está falando de um universo de 126 bilhões de horas de voluntariado que foram investidas. Se a gente compara em relação ao PIB de 2015, a gente está falando de 7% do PIB do país. Então, o voluntariado, e essa provocação que a gente tem feito, que eu também tenho levado, ele é uma grande força econômica. E aí eu fui mais longe um pouquinho, no segundo slide, que passa para mim pro outro, por favor. Aí eu vou passar aqui, tá, vamos lá. Que a gente pegou um exemplo de uma grande empresa, isso aqui é fato real. Isso aqui é fato real, eu não vou comentar qual é a empresa, mas é fato real. Essa empresa, tá, ela tem lá um universo de 36 mil colaboradores. Essa empresa, ela tem 9 mil voluntários por ano. Por ano ela pega, o time dela são 9 mil voluntários. E eles fazem 8 horas por ano de voluntariado. É pouco, hein, mas eles fazem 8 horas por ano de voluntariado. Se você multiplicar pela quantidade de horas e pelo valor de R$30, essa empresa investe em voluntariado R$2.160.000. E por que esse valor não é considerado? Por que ela não considera? E de novo é meu desafio. Por quê? Novamente, as empresas não veem muitas vezes o voluntariado como plano estratégico. Às vezes eu vou visitar as empresas também, que a gente fala sobre voluntariado, a gente tem alguns clientes, a Thyssen, por exemplo, a gente está fazendo no Brasil todo o programa de voluntariado,
E normalmente você vê o seguinte, qual é a empresa que vai lá e estabelece meta, estratégia, dono de... Assim como ele faz com o programa, vou lançar um produto, aí ele lança lá campanha de produto, ele lança o gerente do produto, ele lança campanha de marketing. Raríssimas são as empresas que colocam realmente uma estrutura totalmente montada para olhar o programa de voluntariado como uma estratégia. Ela acaba colocando como uma ação dentro das ações, dentro da área. Ou às vezes está na área de comunicação, ou às vezes está na área de recursos humanos, ou às vezes não está em área nenhuma. Eu acho que eu não estou falando, né? Isso é fato. Lógico que tem as que já tem. Então, você vê, essa empresa ela tem esse investimento. E aí vão me falar, se a empresa começar a olhar esse valor, ela não vai querer mais fazer programa, porque ela vai pegar 2 milhões e vai falar assim, não, então eu vou investir 1 milhão na ação e vou deixar de fazer um programa de voluntariado. Não. Porque assim, quando você olha, eu coloquei essa imagem de propósito do iceberg, os 2 milhões e 160, ele é muito pouco na realidade, porque onde a empresa realmente ganha está lá embaixo, que são os valores intangíveis. Tem uma pesquisa que saiu agora em 2015, eu estava dando uma olhada, da United Health Group lá dos Estados Unidos, seguradora de saúde, que ela foi olhar e fez essa pesquisa, ela fala o seguinte, 94% das pessoas afirmaram que o voluntariado mudou o seu humor. Eu não estou falando de uma pesquisa. 95% acreditam que estão transformando a comunidade em um lugar melhor. 96% disseram que o trabalho voluntário enriqueceu o seu propósito. E aí, em relação ao propósito de vida, eu também faço mais uma provocação. A gente tem hoje uma geração aí X, Y, Z, que está vindo para as empresas. Vocês sabem que muitas vezes elas não ficam muito tempo, aquele critério de que a gente fala assim, eu quero entrar nessa empresa, ficar nessa empresa e vou me aposentar nessa empresa. Eles não têm essa visão. E o programa de voluntariado, com certeza, é uma das ferramentas para dar propósito para esses jovens que estão trabalhando nessa empresa. Porque eles começam a criar vínculo muito mais pela ação e por aquilo que a empresa está fazendo, do que efetivamente muitas vezes pela empresa. Então o voluntariado também é um meio que as empresas também podem buscar e trabalhar, porque ela consegue então diminuir esse índice de rotatividade dos seus colaboradores e principalmente desses jovens. Né? E um outro é que 78% das pessoas afirmam que o seu nível de estresse diminuiu. Isso é fato. Assim, então, se eu perguntar aqui para vocês, quem já fez trabalho voluntário aqui nessa sala? Então, assim, todo mundo é ótimo, né? Eu não tenho dúvida de dizer, isso que eu falei aqui, melhorou o humor de vocês quando fazem trabalho voluntário? Sim, né? Vocês acreditam que quando vocês fazem trabalho voluntário, vocês estão fazendo uma coisa muito melhor? Estão melhorando? Sim, é fato isso. E aí o nosso trabalho realmente é convencer as grandes lideranças, né? Porque muitas vezes não é fácil. E talvez, às vezes, o mais difícil, eu ainda falo, não é nem a grande. É a média liderança. Por quê? A grande liderança no estratégico, ele fala assim, legal, eu quero, é bacana para a empresa. Mas quando chega para a média fala assim, tá, e quem vai bater as metas no final do mês? Essa a resposta, a gente tem essas dificuldades. Porque quem vai bater a meta do final do mês? Se eu tirar meu funcionário daqui, o meu colaborador aqui meio turno, ele vai deixar de vender, ele vai deixar de produzir. Então, assim, não é fácil realmente implantar um programa de voluntariado, a gente sabe numa empresa, ele não é nada fácil. E aí eu vou só para uma última provocação também, que eu acho que também é importante, e aí eu vejo que nessa discussão cada vez mais as coisas estão evoluindo, que antigamente a gente falava muito do programa de voluntariado da empresa, como a empresa sendo a proprietária desse programa de voluntariado. Engano, a empresa não é a proprietária, ela é a facilitadora. Então eu falo que o programa de voluntariado, ele não é da empresa, ele é na empresa. Quer dizer, a empresa, ela é o agente facilitador. Então isso também tem uma diferença enorme, né? Assim, porque enquanto a empresa pensar que aquele programa de voluntariado é dela, ele não vai, a capacidade dele se tornar sustentável dentro da empresa é muito pequena, porque todo mundo tem que participar do processo de cocriação do programa de voluntariado. A empresa, o beneficiado, as pessoas, os colaboradores, todo mundo tem que estar. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem, acho que a gente já evoluiu um monte, mas a gente ainda precisa, sim, buscar e fazer essa provocação pelas empresas. Que investimento, sim, você está fazendo? E considerar que o programa de voluntariado, ele, sim, é um investimento social privado, porque a empresa, ela está, sim, aplicando isso, né? Então, essa é a minha provocação para discussão.
né? É essa que eu queria fazer para vocês. Depois, quer que eu te conte a novidade? Tá, a gente, assim, eu acho que é uma coisa, eu vou só fazer agora, bom. A gente está em São Paulo, então agora a gente está com bastante ações, estamos juntos. E a Dados a gente vem conversando acho que há muito tempo. E eu acredito, né, assim, que as organizações sociais elas têm que trabalhar em rede, e que no passado não era uma realidade, tanto é que eu falo que muitas vezes as organizações falam meu projeto é melhor que o teu projeto. Isso não cabe mais no mundo de hoje. E aí a gente começou a trabalhar muito com o André, né? E aí a gente acabou entendendo que a parceira também queria usar a ferramenta da Talos. E não tem problema nenhum, porque eu não quero desenvolver ferramentas de tecnologia. E aí a gente acabou fazendo uma parceria, a Parceiros Voluntários aqui também não vai ficar fazendo match de voluntários, a gente está trabalhando isso junto com a Talos. E a gente também lançou, e depois eu desafio vocês, a acessar uma solução que a gente lançou essa semana, que chama Integre.org, Integre com I, em que a gente está trazendo o Watson e a Leve, vocês vão ver que tem a peninha lá que é a Leve, o pessoal que já está dando uma olhada, já olharam, em que vai ser um ambiente de compartilhar e você vai conversar com a Leve. A Leve é o Watson e ele vai te indicar, e ele está buscando no site da Tado já. O Watson vai lá, ele olha o teu perfil, vê teu perfil do Facebook, vê o do Twitter, ele vai conversar contigo, ele vê o teu perfil, vai buscar vagas de voluntariado, ele busca vídeos legais do YouTube, do TED, tudo, qual é o foco? Realmente é buscar o desenvolvimento humano. Na verdade, assim, a gente vai te levar filmes que te tocam, filmes que te inspiram, e agora a gente também já está subindo conteúdos, qualquer pessoa vai poder compartilhar conteúdos. A nossa ideia é a gente virar um Google do social, mas todo mundo juntos. Tá? Já está desde terça-feira, a gente até estourou a máquina, a gente até estourou o YouTube, teve 1 milhão de acessos de coisas, foi uma loucura. Tá? E aí depois a gente integre com I, tá? Integre.org, tá? É isso. E é de todo mundo, não é meu, né? É de todos. É um ambiente totalmente de compartilhar conhecimento. Valeu. Bom, agora a gente vai abrir, é um congresso aberto, e a gente vai abrir para perguntas da plateia. A gente tem meia hora ainda dessa segunda fase de perguntas. Então eu queria pedir muito encarecidamente para que quem for fazer pergunta, se atenha a pergunta ou um comentário, e não fale sobre uma organização, que às vezes acaba acontecendo, então quis fazer essa fala para a gente se precaver disso. Então quem tiver pergunta, tem uma pergunta ali atrás já. Eu só queria saber qual a produção, se a gente vai ter microfone. Será que o pessoal está me ouvindo? Ou a gente fala no Google, pessoal? Ou de repente levanta e fala, que aí vai dar mais ênfase. Entendeu? Você pode levantar e falar, eu vou descobrir se tem microfone. Só falta saber se Ah, peraí, eu acho que está chegando o microfone, só um minuto. esses não estão ligados? Não. Alô? Boa. Minha pergunta é o seguinte, como o Zé falou, a empresa, o programa não é da empresa, né? Então, minha pergunta é o seguinte, existe algum case, algum de vocês tem algum case em que o programa extrapolou o horário de trabalho dos funcionários, né? Em que sentido? O funcionário se voluntariou não só no seu horário de trabalho, mas no seu horário livre, no sábado, no domingo. Eu sei que vocês comentaram aí de um case de férias, mas existe algum case em que um funcionário se interessou em ser voluntário de alguma instituição, de alguma outra maneira, que não estava naquele escopo de voluntariado da empresa, que extrapolou o interesse dele? Alguém tem algum case para comentar? Posso falar? Acho que são muitos, na verdade, quando a empresa ela decide, né, estruturar um programa de voluntariado, ela pode, na verdade, só incentivar que esse trabalho aconteça, ou ela pode realmente estruturar e facilitar toda essa atuação. E dentro dessa estratégia, ela pode optar para que o seu programa aconteça dentro de horário de trabalho, ou ela pode optar para que aconteça fora. Então ela vai incentivar ações fora e continua sendo voluntariado empresarial.
E acho que vão ser muitos os exemplos, mas alguém quer dar um específico? Eu tenho um que, só para você ter uma ideia, o programa dessa empresa começou a crescer tanto, e ela é uma filial no Brasil todo, que chegou ao ponto de as unidades entenderem como prêmio desenvolver um programa de voluntariado. Teve uma inversão. Os próprios colaboradores queriam tanto, estavam tão ávidos pela questão do programa de voluntariado, que acabou virando mérito dentro da instituição. E aí realmente disseminou para praticamente todas as filiais, agora está indo até para fora do Brasil, e aí eles fazem realmente, porque aí, nesse caso a empresa, ela entende que vai dispensar realmente o funcionário no horário de trabalho, esse é o entendimento. Só que esse grupo se envolveu tanto com os projetos sociais que eles mesmos então fazem ações extras nos mesmos projetos no final de semana, no sábado. E é fato. Depois, se você quiser, eu te conto o case com mais detalhes, mas é fato, isso existe. Tá? Nossa, a maioria dos programas de voluntariado empresarial, na verdade, acontece fora do horário de trabalho. São poucas empresas ainda que liberam os colaboradores durante o horário de trabalho, mas acho que tem um ponto muito interessante que é, a partir de uma experiência de voluntariado, muitas vezes é a porta de entrada, né? Essa ação que ele faz pela empresa, muitas vezes ele nunca tinha sido convidado, ele não sabia onde encontrar informação sobre o assunto, não sabia por onde começar. Então essa oportunidade foi a primeira. A partir disso, depende um pouco de nós, essa questão do quanto foi formativo para ele, o quanto sensibilizou, que ele passe a fazer sozinho ou que ele continue fazendo mesmo nas próximas ações das empresas. Mas acho que a maioria acaba sendo ainda fora do horário de trabalho. Eu queria compartilhar a estratégia que a gente usa para empoderar as pessoas a isso. Eu falei dos níveis do voluntariado, do pontual, recorrente, e o nível empreendedor, que é quando ele cria as próprias ações. Então, se a gente cria um programa que é cocriado com os funcionários, ele vai ter muito mais vontade de pegar isso para ele e fazer isso seja em qual horário for. Então, um exemplo que eu trago é com a Porto Seguro, a gente criou um grupo que chamava, eles se deram o nome de Moinho Melhor, porque a Porto Seguro atua perto daqui da Cracolândia, então... E aí a gente criou esse grupo e eles começaram a se empoderar muito do programa. E todas as ações que esse grupo criou foram por meio do próprio grupo, não por meio da empresa. E aí nos horários que eles podiam. Cláudia, Não, só queria complementar que acho que a gente fez um levantamento sobre o social, Cláudia, e aí complementando um pouco essa fala, a gente fez um levantamento de estudos de impacto que a gente foi buscar, na verdade, o que existe muito pouco, com metodologia de avaliação de impacto mesmo, e a gente fez, isso está disponível no nosso site, na biblioteca, acho que é legal se vocês quiserem olhar, porque dá muito insumo para os nossos argumentos, inclusive, né, a importância disso, e um dos estudos, eu não vou lembrar especificamente em qual país, mas um dos estudos mostrou exatamente que tem um impacto enorme no quanto os voluntários passam a agir em outras ações na sua comunidade. Então, a partir de uma experiência de voluntariado empresarial, eles têm um comportamento diferente de participação nas suas comunidades e com outras ações independentes dos programas empresariais. Então, tem estudo que demonstra isso numericamente, com metodologia de avaliação de impacto. Mas isso foi só para complementar, mas eu não me aguento, né, porque eu falo muito. Queria muito falar de uma questão que eu acho que passa por todos os programas de voluntariado. Quando a gente fala de programa de engajamento, de mobilização, a gente está falando de comunicação, a gente tem uma mensagem que a gente está passando. Então, e acho que a gente estou feliz de ver a sala aqui cheia, e a gente está num congresso de investimento social, onde a gente tem um monte de conceito. Eu saí de uma mesa agora que estava falando de equidade racial, a Roberta trouxe a questão da diversidade. A gente tem pautas urgentes e importantes, né, da nossa sociedade, e a gente tem um poder de conversar dentro de um programa de voluntariado com muitas pessoas. Quando eu falo do Itaú, a gente sempre fala disso, a gente está falando de 100 mil colaboradores que estão numa rede de comunicação. Então a gente, mais do que, acho que a gente tem que pensar, tem uma operação do programa, como que a gente engaja, que tipo de atividades, que ações, acho que isso são questões dos programas de voluntariado empresarial, mas
eu queria colocar uma provocação aqui para a gente pensar que mensagens, que pautas que a gente está também fazendo conexão e trazendo para os colaboradores e para o engajamento como voluntários. Eu acho que a gente está fazendo pouco ainda disso, assim, é uma provocação. Eu acho que a gente discute isso nos nossos projetos. No nosso caso, por exemplo, é uma fundação que tem projetos de educação, que tem várias... E a gente que coordena o programa de voluntariado da empresa. Então, a gente está fazendo essa ponte diretamente. Será que a gente está levando as questões nossas do trabalho de campo, na educação, né, no nosso caso, para os voluntários, né? Então, enfim, mais um monte de pergunta para a gente sair daqui. Eu saio muito instigada a pensar mais que jeito que a gente pode fazer e no poder que a gente tem de comunicação por meio, né, desses programas que permeiam, que estão, né, dentro das empresas, né? A gente passou muito tempo tendo que defender os programas de voluntariado e dizer, olha, é importante fazer voluntariado porque ajuda o clima da empresa, ou porque as pessoas são, como o José trouxe algumas coisas, é muito importante a gente dizer isso ajuda a defender, né, a existência de programas empresariais, mas as pessoas não vão ser voluntárias por causa disso. Ninguém vai ser voluntário porque desenvolve a competência de trabalho. Ele vai ser voluntário porque ele tem uma vontade de ajudar, de participar, porque ele tem este valor e a gente está suscitando este valor. Então, o que chama as pessoas não é isso. Pode ser argumento para a gente defender dentro das empresas, mas como que a gente está falando com esses voluntários? Enfim, quero fazer uma palestra, mas queria provocar. Muito bom. Eu vou passar para o Zé responder, mas vou já responder uma parte. Eu diria que duas coisas são interessantes na hora de comunicar. Uma é que o programa seja todo pensado de forma a aliar a estratégia da empresa. Então, um banco se aliar a uma estratégia de educação financeira. Respondendo rápido, não profundo. E o outro ponto é não ser institucional. As empresas fazem muitas coisas institucionais e se a gente coloca o voluntariado de uma forma institucional, fazer o bem, uma coisa que cative mesmo, que pegue a causa do voluntário, aí a gente consegue realmente instigar as pessoas a participarem, porque ele não vai pela empresa, ele vai pela pessoa física. Só para colaborar também mais, eu quero só fazer uma sugestão para quem nunca leu, deve ter falado do Bernardo Toro, né? E acho que é o papo de todo mundo aqui que olha, né? E voluntariado é um processo de mobilização social. E ele fala, eu só vou engajar nesta ação, nesse movimento, se eu ver que tem sentido para mim. Então esse é o grande desafio. Então assim, quem não leu, leia um trabalho que ele tem, que ele fala sobre mobilização social, e lá ele explica tudo muito bem, como é que eu posso trabalhar isso. A gente tem que vender o imaginário, né? Assim, porque uma coisa é eu falar para o empresário, dar sentido para ele. Agora, outra coisa é eu colocar esse imaginário para esses funcionários e entenderem para eles se engajar na causa. Então, leia esse artigo do Bernardo Toro, é sobre mobilização social, que lá vai ter muitas respostas. Concorda comigo, Cláudia, né? Sim. Concorda, né? A nossa testa aí, né? Vou fazer uma pergunta. Complementar um pouco a fala da Claudinha. Eu sou a Renata, do Instituto Avon, vou contar um pouquinho da experiência lá da Avon. E vou fazer uma provocação, assim, como é que a gente que é responsável pelo investimento social dentro da empresa, imagino que muitos de vocês aqui são, como é que a gente está levando as nossas causas para os próprios funcionários? A gente que está no dia a dia do investimento social, a gente está pensando isso 24 horas por dia. Quem está lá nos outros departamentos está preocupado em bater meta, com negócio, com outras coisas. Para a gente parece super intuitivo que as pessoas tenham essa sensibilidade, mas não é verdade, isso não acontece. É nosso papel total educar essas pessoas para isso. E quais são as oportunidades dentro da empresa que a gente consegue amarrar o voluntariado com coisas que já existem, porque aí é muito mais fácil fazer o link. Vou dar um exemplo de um pilar novo de voluntariado que está nascendo lá na Avon, que é um pilar para o direito LGBT. A gente está se aproximando da Casa 1 para fazer uma parceria. E essa iniciativa não é do Instituto, é uma iniciativa que nasceu do Comitê de Diversidade, que existe dentro da empresa,
E uma pessoa do comitê LGBT veio me procurar e falou assim: Renata, eu sei que não é nossa causa, eu sei que a gente fala de câncer de mama, que a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, mas eu queria muito te levar para conhecer a Casa 1. E eu fui com ele e a gente saiu de lá, assim, apaixonado pelo trabalho. E a Casa 1 está toda preparada para receber pessoas, eles já têm um programa de formação de voluntários, então é só chegar lá e pensar em coisas junto. Então, isso foi um movimento que a empresa nos procurou para iniciar um projeto e não está dentro da nossa política de voluntariado, que muitas vezes engessa a nossa atuação. A gente tem muito cuidado com isso, porque a gente fala das causas, mas a gente também tem um pilar de ações individuais para estimular que as pessoas tragam as suas causas para dentro do programa. Mas o nosso recurso é limitado, então a gente tem que fazer escolhas mesmo. Então, são um exemplo de uma iniciativa que pode ser pensada, que ajuda a criar essa cultura de voluntariado dentro da empresa também. Temos uma pergunta ali na frente já, primeiro. Oi, meu nome é Laís, eu sou da B3, antiga minha empresa. Acho que a escola social, né? Eu estava numa outra plenária no começo do congresso que estava falando de ODS, que acho que é uma outra coisa que a gente fala bastante também para o voluntariado. E uma coisa que a gente se falou nessa plenária é que, assim como no investimento social, e eu tenho impressão, pode ser uma impressão minha, mas eu acho que no voluntariado a gente também faz isso de, assim, tá cada um fazendo uma coisa e cada um encaixando o seu voluntariado no seu ODS. Então, ou seja a minha ação, ou seja o meu programa, eu estou encaixando ele, estou colocando ele naquela caixinha ali. E aí o que a gente trouxe foi que é muito necessária a integração entre os setores, né? E a gente, o terceiro setor, a gente, empresa, né? Governo, e tá todo mundo junto. Eu queria saber em especial se a gente, vocês, se a gente já conhece algum case no sentido do quanto isso foi para frente, no sentido de ser mais transformador e ter mais impacto nos ODS de fato. Não só falar que a minha ação ou o meu programa está relacionado a uma ODS X ou Y, mas o quanto a gente já conseguiu começar a olhar para isso de um ponto de vista mais estruturante. Acho que tem uma questão, os ODS são um assunto do momento mesmo, né? E que bom que são. Porque eles ajudam muito a trazer um imaginário quando o voluntário pensa para que eu estou fazendo, para que eu estou contribuindo, consegue ver um horizonte de que a minha atuação pode contribuir para isso, mas ainda há uma questão de quais são os indicadores que vão apoiar esse monitoramento. Eu acho que o processo agora é exatamente a construção desses indicadores, principalmente quando a gente olha para o voluntariado. Como é que a minha ação individual ou coletiva dentro das empresas contribui para esses fatores? Lá no CBVE, a gente tem feito bastante essas discussões, um mapeamento que é isso. O que é o start disso? É um mapeamento, né? Acho que isso está todo mundo fazendo, de onde isso começa. Mas a nossa conversa foi exatamente até com o pessoal do PNUD. Legal, mas a partir desse mapeamento, como é que a gente pensa em indicadores que são comuns, que todo mundo vai preencher para poder entender mesmo quanto o voluntariado está contribuindo? Então, acho que essa é uma agenda que todos nós temos que realmente participar, estar junto com o PNUD, estar junto com a UNV, é um movimento mesmo que é necessário, mas ainda é recente. Então, pensar nesse case de impacto da transformação, a gente ainda não tem os indicadores construídos para isso. Então, acho que a questão é como construir esses indicadores de uma forma que qualquer empresa possa participar e possa responder o mesmo indicador, para que depois a gente consiga juntar tudo isso e saber, bom, foi efetivo, não foi efetivo, mas ainda está nascendo, está germinando isso, ainda não tem mesmo esses resultados tão já coletados. Não tem o instrumento de coleta ainda, né? Mas aí na mesa tem 3 atores que estão no Programa Nacional de Voluntariado que pretende fazer. Exatamente, no Viva Voluntário. Contar, talvez as pessoas não conheçam, né? Tanto... Na realidade, nasceu, desde o ano passado, começou uma discussão por parte do governo federal de construir um programa que chama o Programa Viva Voluntário. Na realidade, isso é uma iniciativa
iniciativa que saiu do governo, mas na verdade ela está hoje dentro do PNUD. Tá? Então, assim, ela saiu de uma coisa... Existe uma liderança por parte da Casa Civil, mas ela está dentro... É um programa hoje do PNUD, em que a gente está montando um programa do qual faz parte. A Parceiros Voluntários está num grupo, a Atados também está num outro grupo. Tal né? Social. Você Tal também, então a Social. gente está lá. CBVE, que eu falei tudo. Que legal, então na realidade a gente está bem representado aqui, está buscando. E são essas discussões, então de realmente vincular. A gente está até, já existe uma ideia, inclusive das cidades pilotos que vão acontecer. Eu faço, hoje eu coordeno o grupo das cidades piloto. O Daniel está no grupo lá da plataforma, porque a ideia é que a gente venha ter uma plataforma única, graças a Deus. A gente está lutando aqui para ter uma plataforma única e vai ser acesso tudo gratuito para todo mundo e tal. Não, o que é interessante contar é que, apesar de ter nascido assim, Oi, foi Silvia, aberto... eu não estou escutando. O mais interessante contar é que, apesar de ter nascido assim, ele cria um edital e permite que a sociedade civil participe. Então, a gente tem institutos empresariais, Isso, tem na verdade ONGs, foi aberto um né? edital para todo mundo se inscrever. E aí está sendo trabalhada essa questão. Agora eu vou só lançar um desafio. Eu acho que independente do se está trabalhando no programa do Vivo Voluntário, acho que eu lanço um desafio aqui para nós, com os próximos passos. Que a gente, inclusive, possa criar, inclusive, um grupo aqui, se quem tiver interesse, eu acho que dentro dessa lista que está consigo datados, que a gente constitua realmente um grupo, e a gente pode, sim, desse grupo já nascer com uma iniciativa de começar a trabalhar e definir esses indicadores, entendeu? Acho que a gente tem que compartilhar conhecimento, a gente tem que estar todo mundo aqui junto. Então, meu desafio é esse. É criarmos daqui a pouco, então, dentro do grupo de vocês, um grupo de estudo, para que a gente pense, sim, em conjunto, e vamos estabelecer, né? Vamos sair na frente, porque até a gente ter lá do Viva Voluntário, a gente sai na frente, já vamos começar a pensar. Então, eu já me proponho, a Patrícia está ali, que está comigo aqui, né? Então, a gente participar voluntariamente, todo mundo, e vamos construir, vamos trabalhar, já vamos sair. Tá? Esse é o meu desafio, meu convite. Oi, eu sou Mari, eu atuo no grupo de apoio a crianças de Sergipe. Lá nós temos uma coordenação do voluntariado, um núcleo, né, de voluntariado. Nós temos todo um trabalho com o voluntário pessoa física. Pretendemos implantar, não sei, a pergunta se isso é inovador, se é pecado, se não é. E como a gente pode se somar também. Uma proposta de voluntariado empresarial, para a gente apresentar lá às empresas interessadas, porque não é comum termos iniciativas de empresas. Surgem geralmente quando elas são mobilizadas, incentivadas. E nós, enquanto instituição, nós vemos essa necessidade. Então a pergunta é se isso é comum. Por exemplo, eu elaborar uma proposta de voluntariado empresarial para sentar com aquele empresário e apresentar, claro, que ajustando dentro da sua realidade e demanda, se isso é comum, se é pecado, se não é. E a outra pergunta, rapidinha, só para deixar mais claro e nos ajudar também, o valor da hora do voluntário foi extraído de onde e se aquele valor de R$30 ele varia de região para região? Assim, é que pela essa normativa do Conselho Federal de Contabilidade, quanto é que você pagaria? Porque eu vou lá fazer um trabalho voluntário para pintar a parede ou para atender as crianças. Quanto é que você teria que pagar para mim para fazer esta atividade? Então ela varia de organização para organização. Tá? Eu te peguei ela da média das organizações, por exemplo, hoje, dentro do nosso balanço, 50% hoje da minha receita, da minha organização, vem de horas de voluntariado. Isso varia de... Então, isso daí é a instrução normativa, é a ITG 2002, tá? Pesquisa na internet lá que fala. É o item 19, tá? Então, é super comum as organizações da sociedade civil oferecerem projetos de voluntariado para as empresas assim. Acho que você pode fazer isso tranquilamente. Agora, com o que você tem que se preocupar? Em se preparar, né? Então, você tem que se preparar em como é que você vai divulgar, comunicar, como é que você vai receber essas pessoas dentro da sua organização, quais são as tarefas, tem que estar tudo muito bem definido, né? Como você vai integrar essas pessoas, como você vai comunicar, como é que você vai manter, né? Fidelizar e até como você vai fazer um possível desligamento, né? Então você tem que estar seguro e mostrar isso para a empresa e dar oportunidade, né? Ter oportunidade
para as empresas que liberam em horário de trabalho, para as empresas que não liberam em horário de trabalho. Quanto mais possibilidades você tiver, e você vai ter mais sucesso. E pensar em como reconhecer, né? Não só fidelizar, mas reconhecer esses voluntários. Aí a empresa vai se sentir segura de firmar uma parceria com você. Só queria complementar com uma coisa que a gente percebeu na Atados, que 9 a cada 10 vagas que abrem na Atados tem voluntários mais do que o que precisa, porque as ONGs não sabem o que elas precisam. Então só de você saber o que você precisa, você vai conseguir o que você precisa. E aí, se você estruturar, você vai conseguir reter essa pessoa melhor. Meu nome é Marta, eu trabalho na Foco, é uma fundação empresarial de origem familiar. Nós temos trabalhado com voluntariado empresarial desde o início das atividades há 19 anos. Nos últimos 3 anos, 4 anos para cá, a gente tem focado mais no trabalho, no sentido de aprofundarmos as questões que a gente trabalha, para qualificar melhor o voluntariado. Então, como que a gente chama a atenção dos empresários, né, para investirem mais? A gente tem que mostrar para eles que a gente gera valor para a empresa. Não adianta a gente falar, ai, que lindo, bacana, o que a gente faz, que a gente trabalha com público X, Y, Z, com a temática de inclusão. Eu acho que isso tudo é bacana para a gente. Mas a gente tem que gerar valor para a empresa, né? Por outro lado, acho que a gente pode trabalhar gerando valor, mas também qualificar melhor o trabalho dos colaboradores, dos voluntários. Como? Aprofundando o estudo na temática daquilo que eles vão escolher. Acho que é uma forma da gente sensibilizar e fazer com que eles escolham. Se a gente forçar a barra, a gente quer que trabalhe com tema, enfim, eu nem vou citar, de todos os temas que a gente está falando aqui no Congresso, acho que a gente força a barra, né? Como que a gente sensibiliza para a causa? Mostrando, sensibilizando. A gente trabalhou no último ano com uma gincana de voluntariado grande, envolveu 7 empresas com os ODS, e foi muito bacana, porque muitos dos colaboradores do grupo nunca tinham ouvido falar. A gente montou um jogo e foi um jeito simples de fazer com que eles começassem a se sensibilizar, e eles escolheram a causa. E no final, para nossa surpresa, eles escolheram todas as causas, né? Fizeram ações no cardápio de opções. Então isso foi muito bacana. Foi bom para os voluntários e bom para a empresa. Muito, muito legal para a empresa. Comentar, eu concordei. Fiquei esperando Então eu vou passar para a próxima pergunta. Pode ser, pessoal da mesa? Olá, boa tarde, meu nome é Jane. E a minha pergunta vai para o olhar da empresa sobre a perspectiva do resultado social da ação de voluntariado, né? Colaborando com os meus colegas, né, que esse olhar, se voluntariado empresarial está nessa tríade entre que a empresa precisa e gostaria, o voluntário, mas e a comunidade? O que ela precisa e quer e como ela se prepara para receber esse voluntariado? Porque o que a gente vivencia é um monte de expectativas de todos os lados, um monte de boa vontade de todos os lados, mas quando você vai olhar para a mensuração do resultado em si, o que essa ação de voluntariado trouxe para aquele público, às vezes fica muito além do que aquilo que a gente gostaria. Então, qual tem sido o papel das empresas nessa cooperação para construir programas de voluntariado com resultado de impacto social relevante? Eu acho que é exatamente esse o estágio em que essa fronteira que a gente começa a atravessar quando fala de voluntariado empresarial. A gente tinha muito mais esse olhar do ganha-ganha, né? Não, porque ganha o colaborador, né, habilidade, competência, que ganha a empresa, com orgulho de pertencer. Mas e quando o voluntário vai embora? A hora que entra todo mundo no ônibus, acabou a ação voluntária, o que ficou lá? E aí, eu acho que isso está muito atrelado também com a mudança relacionada a todo investimento social privado. Quando a gente olha aqui o tema todo do Congresso, eu acho que já tem muito a ver com essa mudança que a gente tem observado, em que não adianta a gente plantar ações voluntárias e sai todo mundo feliz postando selfie no Facebook, acaba o horário do voluntariado, volta a comunidade, ficou ali, não mudou nada, né? Isso eu acho que começa desde a escuta.
A importância de conhecer qual é o seu território, o que aquela organização social quer de verdade. A gente precisa escutar. E muitas vezes não é lá da nossa mesa, daqui, que a gente vai conseguir ouvir e saber o que a organização social precisa. Eu acho que a gente já passou da fase de pensar em programas e ações mirabolantes, que tinham processos enormes, e acontecia isso. Tá, mas o que ficou? Então, tem um ponto que é uma grande polêmica nos programas de voluntariado empresarial, que é: acolhe as iniciativas dos colaboradores ou se estrutura uma ação para o colaborador participar? E aí eu acho que a gente tem que pensar em como ter, de repente, as duas. Vou dar um exemplo. No banco a gente tem ação de educação financeira, porque faz parte do negócio, é fato. Mas tem muita gente, muito colaborador, que não quer saber de educação financeira, porque ele já trabalha com isso. Então, o que ele quer fazer? Ele quer entender a causa dele, ele quer poder atuar de outro jeito. Então, acho que o impacto começa em como nós estamos planejando as ações voluntárias. A gente está ou não considerando o que as organizações sociais nos dizem? Ou a gente está fingindo que está escutando? Acho que essa é uma mudança muito grande de postura e de mentalidade e que se refere a todo investimento social privado. Não vejo isso acontecendo só no voluntariado. Acho que começa a ter uma abertura, até porque a gente está falando de democracia, de participação. A participação da sociedade civil só é possível quando ela tem um propósito, quando ela tem um encontro entre sentido, significado e demandas, necessidades e causas, né? Então, acho que é uma mudança. Ainda não estamos nesse cenário? Não estamos. Né? Acho que a gente tem que admitir isso, que muitas vezes o voluntário chega e sai e você fala, ficou o quê? Mas eu acho que isso é para a gente pensar muito mesmo nos próximos passos, onde queremos chegar, e aí, pensando muito nos ODS, quando a gente abre, que a Marta trouxe, abriu, acredita que ele vai fazer uma ação, deixa ele escolher, deixa ele planejar, acredita, dá para dar suporte para isso. Mas vamos começar a acreditar mais nessas pessoas e formá-las de uma tal forma que elas consigam ouvir, que elas consigam fazer diagnóstico, e um diagnóstico legal que possa ser realmente pensando em o que fica para aquele lugar, para aquelas pessoas. Eu queria só fazer um comentário. Tem mais 3 pessoas que querem falar, e são 5h33. Então, eu acho que se ninguém mais quiser falar, eu abriria para essas 3 pessoas. E a gente termina por aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então tá, por favor. Boa tarde, meu nome é Flávia, sou da EGE Saneamento. Gostaria de saber se alguém aqui do grupo tem alguma experiência em relação a colocar a participação no programa de voluntariado de alguma forma relacionada à ascensão de carreira na empresa. Ou como critério para uma seleção interna, para uma posição de liderança, por exemplo. Se isso já aconteceu, se deu certo, se não deu, ou se vocês acham que é um tiro no pé, porque o voluntariado, a pessoa ela é movida pelo propósito, pela causa. E como você falou, né, não necessariamente aquilo vai ter algo a ver com a empresa, na verdade, né? É muito mais olhar para fora do que olhar para o que você quer para a sua carreira, para a empresa, é muito mais olhar para a sociedade. Então, eu queria saber se alguém já passou por isso, se tem alguma coisa para contar, para compartilhar. Quer juntar as outras perguntas? Acho que é. Tá bom. Cada um faz. E eu aproveito para perguntar. Já achei. Lista de presença, pessoal, já achei. Oi, tudo bom? Meu nome é Luísa, eu sou da Redrogasil e a minha pergunta vai mais assim, pensando em um programa de voluntariado bem grande, porque é um desafio muito grande você fazer um programa de voluntariado para uma empresa que tem um grande número de funcionários, e eu acho que o grande ponto é assim, como que você monitora tudo? Como que você consegue pensar em um programa de voluntariado em que você veja o engajamento de todo mundo, como você vai fazer todos esses funcionários se engajarem. E assim, pensando na Redrogasil, por exemplo, a gente atua no Brasil inteiro. Então é muito essa questão, assim, como é que a gente vai criar um programa de voluntariado que não vai ser mais um, que nem o Zé falou, e que tenha de fato
essa cocriação com a comunidade local, de todos os lados que a gente atua, e com os funcionários, que são diversos, e com o foco que a gente quer dar também, tudo isso. Só isso, gente. Última pergunta, e eu vou precisar pedir que os comentários sejam breves, porque eu já tomei bronca que estamos hoje no nosso limite. Boa tarde, meu nome é Larissa, represento a Porto Seguros, Daniel, tempo, ele ajudou a gente a implantar o programa de voluntariado. E na verdade eu quero só completar, né, a pergunta dela. Qual é o seu nome? A Lidiane perguntou, né, sobre essa questão, como que faz esse alinhamento, né, com a instituição, para a gente de fato fazer a diferença. Lá na Porto, então, graças até ao Atados, que começou com a gente esse processo das ações recorrentes, hoje a gente tem 800 voluntários nesse processo, uma empresa, né, na matriz considerando 11 mil funcionários, né, então chega aí uns 5% por aí. E como que a gente fez? Então a gente vai até a instituição, mapeia, faz o diagnóstico, né? E aí você tem que entender a necessidade, mas mais que isso, você tem que alinhar o que você, qual a sua diretriz. Então, ó, nossa diretriz é a educação. Então a gente vai nessa linha. O que você precisa, né, dentro desse cardápio, né, de educação? O que você tem para que está necessitando, né? Qual a sua necessidade? E a partir daí a gente faz o alinhamento para ser efetivo. Então, não adianta falar, vamos fazer algo nosso, que não existe na instituição ainda, que vamos construir do zero. Às vezes não é isso, às vezes é uma coisa que ela já tem, mas não tem verba para dar sequência, porque tem que, né, reduzir a verba de educador. Então, é esse alinhamento, né, com a diretriz da empresa, junto com a da instituição. Isso tem, assim, dado muito certo. A gente tem hoje mais de 40 ações recorrentes que acontecem, na semana acontecem mais de 40 ações, né? E fora as pontuais. No Brasil inteiro a gente trabalha mais com pontuais e em algumas sucursais a gente tem já esse plano de ação recorrente, né? Então é isso, eu acho que o desafio é, no planejamento, fazer esse alinhamento da diretriz e da necessidade, tá? É isso. Passo para vocês. Eu só quero falar uma frase, tá? Assim, primeiro, uma frase, desculpa. Já foi! Mudança de olhar, tá? Uma organização social oportuniza para você, empresa, fazer parte da causa social dela, e não é o contrário. Só queria levar isso, quer dizer, quando você, empresa, vai para dentro de um projeto social, este projeto está abrindo as suas portas e está te oportunizando, empresa, para você fazer parte do seu projeto. Então, assim, é uma mudança, tá? Então, acho que eu só queria te colocar isso, a gente está falando de pessoas. Então, assim, a organização social está te abrindo as portas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Que a gente entra lá como empresa, mas a organização abriu as portas. Então, a hora que você sair, tem uma responsabilidade. Voluntariado é isso, é assumir compromisso. Tá? Só isso que eu queria falar, minha única frase. Vou responder a pergunta cabulosa aqui do voluntariado como ascensão de carreira. Na verdade, a gente aqui não acredita, bom, você e Daniel, a gente não acredita nisso, a gente acha que é tiro no pé, sim. Como que a gente vê? Que às vezes, por uma contratação, por uma primeira contratação, é valorizado, sim, nos currículos. Aliás, muitas empresas valorizam, outras não, um trabalho voluntário. E às vezes, como critério de desempate, aquele que fez um trabalho voluntário pode ser contemplado. Agora, quando você chega dentro de uma empresa, você faz seu trabalho voluntário para poder ganhar uma outra posição, um aumento de salário, isso praticamente não existe, né? Isso perde o valor. O que a gente vê, por exemplo, tem algumas empresas que tem algumas pessoas, por exemplo, gerente, uma empresa como, vamos falar, como a Drogasil, vamos dar o exemplo dela aí, que é bem pulverizada. Às vezes o gerente da farmácia, ele vai ter no descritivo de função dele que ele tem que incentivar o trabalho voluntário. Mas aí tá dentro do descritivo, não tá falando que se ele fizer o trabalho, porque na verdade quando a gente faz o trabalho voluntário, né, a gente tá doando nosso tempo, o que a gente mais acredita, né, para uma causa, né, então acho que ficaria ilegítimo, né? Respondi? Sim.
Tá rolando essa discussão lá na empresa e realmente eu convido. Mas depois a gente pode falar mais. Drogazil, hein? Tamo junto, hashtag tamo junto. E aí, vou falar também com o chapéu do CBVE, porque também no CBVE a gente tem Instituto CIA, tem outros bancos, a gente tem também empresas que têm atuações regionais. Uma coisa que facilita muito é a atuação de comitês, que são grupos de voluntários em que você fortalece esse grupo de voluntários para que eles atuam localmente com as demandas daquela região. Então, eles mobilizando os outros colaboradores, mobilizando seus familiares, sua rede de relacionamento local. Isso, no Itaú, facilita muito. Nas empresas do CBVE, a maioria tem comitês. Tem uma coisa que é fato, você vai perder um pouco o controle. É duro, eu sei, dói um pouco de falar, ai, eu não vou saber se ele está fazendo tudo direitinho. Não vai saber. Você vai saber algumas coisas e aí vem a importância da formação desse grupo. Quanto mais você está perto, está próximo, e aí a diferença vem no relacionamento, você vai se relacionar com um grupo menor de voluntários. No nosso caso, são 300 voluntários. Nesse universo de 100 mil colaboradores, nós temos 300 em um comitê. Eu tenho 40 grupos de WhatsApp no meu celular, em que é isso, né? A Roberta já trabalhou com a gente, sabe bem, é relacionamento, é estar próximo deles. Aí você consegue ter muito bem quais são os pilares, então, qual que é o papel deles, o que se espera deles, qual é o apoio que a sua empresa vai dar para eles, deixar isso claro para que eles possam atuar localmente e disseminar. Mas realmente você não vai conseguir ganhar asas se multiplicar para estar em todos os locais. Confia neles, dá certo, viu? Na minha opinião, sobre a pergunta de desenvolvimento de carreira, eu diria para olhar pelo desenvolvimento de competências por meio do voluntariado. E a gente teve até uma experiência também de contratação de um atendido de um programa de voluntariado que se tornou jovem aprendiz de uma empresa. Acho que dá para olhar por esse olhar também. E para criar um programa de voluntariado, vou resumir aqui uma coisa que a gente acredita anotados, que acho que o primeiro passo seria inspirar, trazer ações inspiradoras para fazer as pessoas quererem participar. Num segundo momento, co-criar com essas pessoas que estão querendo participar do programa de voluntariado. E num terceiro momento, pensar como criar mais impacto nessas ações, que é formar essas pessoas e trazer ações cada vez mais impactantes para o público e não desanimar, porque as ações não estão transformando efetivamente. Bom, a Andréia estava anotando tudo ali e a gente vai passar a ata para todo mundo que escreveu a listinha que a Camila pegou também. Queria agradecer a todo mundo. Agradecer ao GIF também, foi muito bom montar essa mesa com todos vocês. Agradecer ao Zé, a Roberta, a Ana e todo mundo que está aqui hoje. Obrigado.